Todo mundo que assiste o filme do Harry Potter fica fascinado, e isso se deve aos roteiristas e ao enredo. E não adianta, não importa a sua idade, se você é adulto, jovem, velho, você vai assistir e você vai ficar abismado e fantasiado com a mágica que tem no filme. Obviamente, né, porque o filme fala sobre mágica. Pensando nisso, eu separei 3 fatores que fazem com que o filme de Harry Potter e a Pedra Filosofal conquiste o seu coração de uma forma inusitada, te seduzindo e usando psicologia de uma forma bem simples. Vamos então para o primeiro fator. O primeiro fator, sem dúvidas, é a curiosidade. Logo nas primeiras cenas do filme de Harry Potter e a Pedra Filosofal, a gente vê pessoas com vestimentas estranhas, fora do padrão comum, chegando lá na Rua dos Alfeneiros. E essas pessoas são nada mais, nada menos que Dumbledore, McGonagall, Hagrid e, claro, o Harry ali no colo do meio gigante. Fora isso, a gente vê a forma que o Dumbledore apaga as luzes. Isso nos gera uma curiosidade, né? Ele tá usando ali um aparelho, que depois a gente vai descobrir que é o desiluminador, que puxa as luzes ali das ruas. E também tem a moto voadora do Hagrid. Toda essa primeira cena foge muito do comum, seja pelas vestimentas, como eu já falei, seja pelo aparelho e como ele tira as luzes dos postes de luz, e também o porquê que tem uma moto que voa e porquê que o Harry está sendo deixado ali na porta de uma casa que a princípio a gente não conhece e são pessoas desconhecidas. Agora imagina como que uma criança reage a isso. Um monte de gente com roupa estranha, um cara chegando numa moto voadora, a luz sumindo. Isso vai gerando ali na cabeça da criança e do adolescente um fator de curiosidade muito intenso. Ela quer saber quais são as próximas coisas estranhas que vão acontecer. E o melhor jeito de prender a atenção das pessoas, de fato, é pela curiosidade. A gente, desde quando é criança, usa da curiosidade para aprender tudo que o nosso desenvolvimento precisa. Então você começa a andar por conta de curiosidade, você quer chegar até um ponto que você não sabe o que tem, ou você quer testar sabores, então é curioso, por isso que as crianças colocam tudo na boca, quer jogar as coisas para ver que barulho que faz, isso também é um efeito de curiosidade quando se é criança. Então, esse fator é um dos principais que prendem a atenção de um adolescente, de um pré-adolescente. E no nosso corpo, o que faz ser ativada a curiosidade é o nosso córtex pré-frontal. É ele que trabalha com essa parte de raciocínio e de lógica. E aí a gente começa a se concentrar para tentar sanar aquelas curiosidades que foram desenvolvidas ali no início do filme. E a cada momento que a gente consegue fazer isso, um sistema de recompensa é ativado no nosso cérebro. A cada curiosidade que a gente descobre, conseguimos uma dose de dopamina, que é um hormônio ali de satisfação e prazer. Isso na cabeça de uma criança é uma carga muito grande. Ela fica cada vez mais querendo saber outras coisas que vão acontecer para tentar adivinhar. Já para um adulto, essa carga de dopamina, por a gente ser já mais velho, já não é tão recompensadora dessa maneira como somente o efeito da curiosidade. Então o que desperta ali um pouco no filme é também, além da curiosidade dessas coisas estranhas que a criança tem o olhar, mas também para o que vai acontecer no filme de fato. Por que tem uma criança com uma cicatriz na testa? O porquê que estão deixando ela na porta em algum lugar? Isso vai contribuindo para o adulto, além daquela curiosidade das crianças. Não é segredo que as crianças têm um olhar diferente para o mesmo filme do que os adultos. As crianças, elas estão reparando outras coisas, tem outras coisas que chamam a atenção das crianças, enquanto dos adultos eles têm um olhar mais, digamos assim, entre aspas, maduro para isso. E tem um fator importante aqui também. Mesmo que essa pessoa tenha já lido a saga de Harry Potter, lido os livros físicos ou mesmo online de algum modo, ela fica fascinada pelo filme, pois é a concretização em imagem de tudo que ela só imaginou na sua cabeça. E nós, seres humanos, somos muito dependentes dos nossos 5 sentidos, principalmente da visão. Então, o filme ambientado de forma concretizada para você, mostrando ali um cachorro de 3 cabeças, mostrando a passagem para a estação de trem, passando pela parede, isso ficava só no imaginário da pessoa que leu primeiro os livros. E agora está sendo mostrado de forma real e com muitos efeitos especiais como que acontece, como que é feito realmente. Além da curiosidade, principalmente os adultos, eles têm uma certa empatia com o Harry. Por ver ali nas cenas iniciais o que o Harry passa na casa dos tios, que ele não é um adolescente querido ali, que ele sofre muito abuso psicológico, que ele tem que fazer tarefas que ele não devia fazer, fica preso num quarto pequeno,
pequeno, nós seres humanos temos a empatia de nos colocar no lugar dele, ou até imaginar o nosso filho ou filha naquele lugar. E aí a gente cria a empatia de pensar, nossa, eu não gostaria que meu filho, minha filha ou eu estivesse naquele lugar. Uma criança, ela não tem tanto esse senso crítico, o que faz ela pensar apenas que deve ser muito chato viver daquela forma que o Harry vive. Porém, ainda assim, cria uma empatia com o personagem, o que cria vínculo com o personagem e faz com que a gente torça por ele. E também de querer saber a história do porquê ele está naquelas condições. Afinal de contas, nós seres humanos queremos achar explicação para tudo, assim como eu já disse nesse vídeo que está aparecendo aqui no card. Se você ainda não viu, dá uma olhada lá. E aproveitando esse recado, se você está se sentindo enfeitiçado por essa análise do filme de Harry Potter, convido você a se inscrever no nosso canal, ser um dos nossos 10 primeiros inscritos, deixar o like, ou então eu vou ter que usar a maldição Império em você. Brincadeira, minha carta de Hogwarts nem chegou ainda. Vamos para o nosso segundo fator. Bom, não dá para deixar de fora o enredo escrito para o filme de Harry Potter. Ele segue o princípio básico da jornada do herói, desenvolvida por Joseph Campbell. A jornada do herói é um método que o Joseph Campbell desenvolveu para construir histórias que engajam, que prendem a atenção das pessoas. E para isso ela segue alguns princípios, algumas linhas de diretrizes. Se você não conhece, vou comentar lá rapidamente aqui, usando como exemplo o filme do Harry Potter. Então a primeira etapa é apresentar o herói em sua vida comum. Então o Harry é apresentado pra gente, ele vai ser o herói da nossa história, e ele é apresentado em rotinas comuns. Então ali, ajudando os tios a limpar a casa, a cozinhar, de uma maneira bem abusiva, a gente sabe, mas no seu dia a dia comum, como se fosse qualquer menino de 11 anos na sua época. A segunda fase é quando o herói recebe o chamado pra aventura. Isso pode acontecer de várias formas. No filme, isso acontece quando o Harry começa a receber as cartas de Hogwarts. Esse chamado pra aventura vai tirar o Harry de sua zona de conforto, do seu mundo comum. A terceira parte acontece na recusa do chamado. O nosso herói em questão, então, vai ficar na dúvida se aceita ou não essa aventura. No caso do nosso filme, em exemplo aqui, é quando o Harry fica na dúvida se ele é digno ou não, se ele é realmente um bruxo ou não, e o Hagrid invade aquela casa no meio de uma ilha para explicar para ele que ele é de fato um bruxo, e ele duvida um pouco. Geralmente essa recusa acontece porque ele não quer largar a vida comum dele, não quer largar a família, não quer largar os amores, ou até mesmo tem medo do que está por vir. Isso prende a atenção da pessoa porque a gente fica se colocando no lugar, se aceitaria ou se não aceitaria também o convite para essa aventura, ou interessado pelo motivo do qual ele vai aceitar ou do qual ele vai recusar. Geralmente ele aceita, né? Porque a gente tem que ter a continuação do filme. A quarta parte é a apresentação do mentor do nosso herói. São pessoas ali, uma pessoa ou pessoas que vão ajudar Harry a passar pelos desafios que ele vai encontrar. No caso do Harry, ele tem vários mentores. A gente tem a McGonagall, que dá a primeira vassoura de voo pro Harry para estimular ele no quadribol. Temos o Hagrid ali, que é praticamente o primeiro contato que ele tem com o mundo bruxo, explicando as coisas, levando ele até o beco diagonal para fazer suas compras, e também durante todo o filme desenvolvendo um laço de amizade. O Dumbledore, que aparece para dar alguns ensinamentos mais filosóficos, fazer com que o Harry reflita mais. E claro, Rony e Hermione, que são os amigos mais próximos de Harry e os ajuda a passar por desafios mais intensos ali, fortalecendo muito o laço de amizade e confiança que eles têm entre si. São esses mentores que vão ajudar o nosso personagem principal a enfrentar o desafio final, que no caso do Harry, no primeiro filme, spoiler aí pra quem não assistiu, acho difícil alguém que não tenha assistido, mas seria o Voldemort e também ali no meio do filme o Malfoy. O Draco Malfoy, ele aparece como um vilão para destruir ou tentar destruir as amizades que o Harry está tentando fazer, principalmente com Hermione e Rony. Já os outros mentores, como por exemplo o Hagrid, que os ajuda a passar pelo cão de 3 cabeças, o fofo, a McGonagall, que dá a primeira vassoura e incentiva o Harry a fazer as aulas de voo e continuar no quadribol, principalmente porque é um dos desafios lá da Pedra Filosofal. O Dumbledore, que ensina a manipular o espelho de Odgezed, não sei falar muito bem, para que de fato ele enfrente o seu grande oponente final naquele filme, que é o Voldemort, aquele que não deve ser nomeado. E agora a gente fecha com o nosso terceiro fator, que é a atmosfera do filme. Essa atmosfera do filme é programada, feita para você se encantar com ela. Afinal de contas, assistindo esse filme, você está entrando no mundo mágico. Então as cores, todo o ambiente do filme é preparado para que você se sinta acolhido. Por isso que nas cenas, por exemplo, do salão comunal, são cores mais quentes, amarelo, vermelho. O Harry entra para a Grifinória, que é vermelho e amarelo, mostrando que ali é acolhedor, que ele está numa casa. Vários momentos ali que se fortalecem a amizade são feitos de dia para dar esse
calor também do sol, um momento mais feliz, mostrando tanto pro Harry quanto para você que está assistindo que você está sendo acolhido sim por esse novo universo. Mas é claro que a gente tem cenas mais tensas, no qual temos ambientes mais frios, como por exemplo quando eles estão lá entrando na porta do terceiro andar para encontrar a Pedra Filosofal, ou até mesmo quando o Harry está usando a capa de invencibilidade durante a noite. Nesse caso, as tonalidades são mais frias, voltadas para o azul e para o branco, para te mostrar que aquilo ali é meio tenso, meio perigoso, é um ambiente frio, hostil. O que seria de nós se não meros enfeitiçados por amizades, histórias românticas e laços? O que seria de nós se não meros entrelaçados com cicatrizes à mostras que formam simples traços? Mas é claro, seríamos pedaços de abraço que voam pelo espaço. Obrigado.